Capítulo 19. O sofrimento de Davi. Então o rei tremeu, subiu para o quarto que está acima da porta e caiu em pranto. E dizia enquanto andava: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho, avisaram a Joabe. O rei chora e se lamenta por causa de Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque o exército compreendeu naquele dia que o rei estava em grande angústia por causa de seu filho. Naquele dia o exército entrou furtivamente na cidade, como faria um exército coberto de vergonha por estar fugindo no meio do combate. O rei tinha o rosto coberto e clamava em alta voz: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho, meu filho. Joabe se aproximou do rei no interior da casa e lhe disse: Tu cobres hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos que hoje salvaram a tua vida, a dos teus filhos e das tuas filhas, a das tuas mulheres e a das tuas concubinas, porque amas o que te odeiam e odeias o que te amam. Pois demonstraste hoje que chefes e servos não são para ti, porque agora sei que, se Absalão estivesse vivo e nós todos mortos hoje, tu acharias tudo muito bem. Vamos, rogo-te, sai e fala a teus servos, porque eu juro por Yahvé, se tu não saíres, não haverá ninguém que passe contigo esta noite. Isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti, desde a tua mocidade até o dia de hoje. O rei se levantou e veio assentar-se à porta, e anunciou-se a todo o exército: Eis que o rei está sentado à porta. E então todo o exército se reuniu diante do rei. Preparação para a volta de Davi. Israel fugiu, cada um para sua tenda. Em todas as tribos de Israel, todo o povo discutia. Dizia-se: Foi o rei quem nos livrou da mão dos nossos inimigos. Foi ele quem nos salvou da mão dos filisteus, e agora teve de fugir da terra, para longe de Absalão. Quanto a Absalão, tínhamos ungido para que reinasse sobre nós. Morreu na batalha. Que esperais, portanto, para fazer o rei voltar? Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Sadoque e Abiatar: Falai assim aos anciãos de Judá, porque serieis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa. A palavra de todo Israel chegou aos ouvidos do rei. Vós sois meus irmãos, sois minha carne, e dos meus ossos. Por que serieis os últimos a trazer o rei de volta? E direis a Amasa: Não és tu osso meu e minha carne? Que Deus me faça este mal e acrescente este outro, se não estiveres para sempre ao meu serviço como chefe do exército, em lugar de Joabe. Assim foi um só o sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem. E mandaram dizer ao rei: Vem, tu e todos os teus servos. Episódio de volta, Semei. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. Judá tinha chegado a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. A toda pressa, Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, desceu com os de Judá ao encontro do rei Davi. Vinham com ele 1000 homens de Benjamim, Siba, o doméstico da casa de Saul, os seus 15 filhos e os seus 20 servos desceram com ele, antes do rei, ao Jordão. E a barca ia de um lado para o outro para fazer passar a família do rei e agradar-lhe. Semei, filho de Gera, atirou-se aos pés do rei, quando ele atravessava o Jordão, e disse ao rei: Que o meu senhor não me tenha por culpado, e não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o senhor meu rei saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso no coração, porque o teu servo reconhece que pecou, e hoje sou o primeiro de toda a casa de José a descer perante o senhor meu rei. Abissai, filho de Sárvia, tomou então a palavra e disse: Não é certo que Semei merece a morte, por ter amaldiçoado o ungido de Yahvé? Mas Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Sárvia, para que vós torneis hoje meus adversários?
Poderia ser alguém condenado à morte hoje em Israel? Não tenho hoje a garantia de que sou rei sobre Israel? O rei disse a Semei: Não morrerás. E o rei o jurou. Mefibaal. Mefibaal, filho de Saul, tinha também descido perante o rei. Não tinha lavado os pés, nem aparado o bigode, nem tinha lavado a sua roupa, desde o dia em que o rei tinha partido até o dia em que voltou em paz a Jerusalém. Tendo chegado perante o rei, este lhe perguntou: Por que não vieste comigo, Mefibaal? Ele respondeu: O meu servo me enganou, senhor meu rei. O teu servo lhe havia dito: Vou selar minha mula, vou montá-la e irei com o rei, porque o teu servo é aleijado. Ele caluniou teu servo perante o senhor meu rei. Mas o senhor meu rei é como um anjo de Deus, faz o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a família de meu pai merecia do senhor meu rei somente a morte. Contudo, recebeste o teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho, pois, de implorar ainda ao rei? O rei disse: Por que continuar falando? Eu decido que tu e Siba repartas as terras. Mefibaal disse ao rei: Fique ele com tudo, pois o senhor meu rei voltou em paz à sua casa. Bezalai. Bezalai o Galadita tinha descido de Rogelim e acompanhado o rei até o Jordão, a fim de despedir-se dele no Jordão. Bezalai era muito idoso, tinha 80 anos. Havia ele, quando o rei passou por Manaim, acudido à manutenção do rei, porque era um homem muito rico. Disse, pois, o rei a Bezalai: Continua comigo e eu cuidarei de ti junto a mim em Jerusalém. Mas Bezalai respondeu ao rei: Quantos anos me restam de vida para que suba com o rei a Jerusalém? Estou agora com 80 anos. Poderei distinguir o que é bom do que é mal? Sente este teu servo sabor no que come ou bebe? Poderei ainda ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Por que seria o teu servo agora um peso para o Senhor, meu rei? O teu servo passaria o Jordão com o rei, mas por que me daria o rei tal recompensa? Permite ao teu servo que dali retorne, morrerei na minha cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o teu servo Canaã. Fique com ele, o Senhor, meu rei, e faze com ele o que bem te aprouver. Disse o rei: Continue Canaã comigo então, e farei por ele o que te agradar, e tudo o que me pedires eu farei por ti. Todo o povo passou o Jordão, e então o rei passou, beijou a Bezalai e o abençoou, e Bezalai voltou para sua casa. Judá e Israel disputam o rei. O rei prosseguiu em direção a Gilgal, e Canaã foi com ele, assim como todo o povo de Judá. Fizeram passar o rei também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: Por que os nossos irmãos, os homens de Judá, se apossaram de ti e fizeram passar o Jordão ao rei, a sua família e a todos os homens de Davi com ele? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: É porque o rei é mais aparentado comigo. Por que te irritas por isso? Comemos nós às expensas do rei? Ou nos trouxe ele alguma coisa? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá: Eu tenho 10 partes sobre o rei, e mesmo sobre Davi tenho mais direitos que tu. Por que me desprezaste? E não fui eu o primeiro a promover a volta do meu rei? Mas as palavras dos homens de Judá foram mais ofensivas do que as dos homens de Israel. Capítulo 20. Revolta de Seba. Ora, havia ali por acaso um vagabundo chamado Seba, filho de Bocri, benjaminita. Ele tocou a trombeta e disse: Não temos parte com Davi, nenhuma herança com os filhos de Jessé, cada qual para suas tendas, ó Israel. Todos os homens de Israel abandonaram Davi e foram com Seba, filho de Boque. Mas os homens de Judá ficaram junto do seu rei, do Jordão até Jerusalém. Davi foi para seu palácio em Jerusalém. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para guardar o palácio e pôs em confinamento, promovendo-lhes a manutenção, sem jamais delas se aproximar.
e elas ficaram segregadas até o dia em que morreram, como viúvas de um vivo. Assassínio de Amasa. O rei disse a Amasa: Convoca-me os homens de Judá nos 3 dias, e quanto a ti, permanece aqui. Partiu Amasa para convocar Judá, mas demorou-se além do limite que lhe fora estabelecido. Então Davi disse a Abissai: Seba, filho de Bocri, é de hoje em diante mais perigoso para nós do que Absalão. Toma, pois, os servos do teu senhor e parte em sua perseguição. Caso contrário, ele poderia alcançar as cidades fortificadas e escapar da nossa vista. Através dele saíram os homens de Joabe, os cereteus, os feleteus e todos os homens valentes. Eles deixaram Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bocri. Estavam perto da grande pedra que se acha em Gabaon, quando apareceu Amasa à frente deles. Ora, Joabe trajava sua roupa militar com um cinto de que pendia a espada na bainha, a qual saiu e caiu. Joabe perguntou a Amasa: Vais bem, meu irmão? E com a mão direita segurou a barba de Amasa para o beijar. Amasa não percebeu a espada de Joabe tinha na mão, e este lhe cravou no abdômen, derramando-se-lhe as entranhas no chão. Não foi preciso dar-lhe um segundo golpe, e Amasa morreu. Joabe e seu irmão Abissai partiram em seguida perseguindo Seba, filho de Bocri. Um dos moços de Joabe, parando perto de Amasa, disse: Quem é amigo de Joabe e é por Davi, siga a Joabe. Amasa jazia ali no meio do caminho, numa poça de sangue. Vendo que todos paravam aquele moço, tirou Amasa do caminho e pôs no campo e cobriu-lhe o corpo com um manto, porque ele observou que todos os que passavam perto dele se detinham. Depois que Amasa foi afastado para fora do caminho, todos iam passando sem parar, seguindo Joabe na perseguição de Seba, filho de Bocri. Fim da revolta. Seba atravessou todas as tribos de Israel até chegar a Bet-Macá. Eles se reuniram e foram também após ele. E vieram e o cercaram em Abel-Bet-Macá. E levantaram junto à cidade um terrapleno que chegava até o muro. E todo o exército que estava com Joabe se esforçava por derrubar a muralha, solapando-a. Então uma mulher sensata gritou de dentro da cidade: Ouve, escutai. Dizei a Joabe: Aproxima-te, pois quero falar contigo. Ele se aproximou e a mulher perguntou: És tu, Joabe? Ele respondeu: Sim, sou eu. Ela lhe disse: Escuta a palavra de tua serva. Ele respondeu: Escuto. Então ela disse: Antigamente era assim que se dizia: Faça-se uma consulta em Abel, e dessa maneira o assunto está encerrado. Quanto a mim, eu sou formada de homens de Israel íntegros e leais, ao passo que tu pretendes destruir uma cidade e metrópole em Israel. Por que queres acabar com a herança de Javé? Respondeu Joabe: longe de mim querer destruir ou arruinar. Não é disso que se trata. Mas um homem da montanha de Efraim chamado Seba, filho de Bocri, se revoltou contra o rei Davi. Basta que os entregueis, e eu suspenderei o cerco da cidade. A mulher disse a Joabe: Pois bem, jogaremos a cabeça dele por cima da muralha. A mulher enfrentou todo o povo apenas com sua sabedoria e degolaram Seba, filho de Bocri, e jogaram a cabeça a Joabe. Então ele mandou soar a trombeta e se afastaram da cidade, e cada um foi para a sua tenda. Joabe, porém, voltou para Jerusalém, para junto do rei. Os altos oficiais de Davi. Joabe comandava todo o exército de Israel. Banaís, filho de Joiada, comandava os cereteus e os feleteus. Adorão era chefe da corveia. Josafá, filho de Ailud, era o arauto. Siva era secretário. Sadoc e Abiatar eram sacerdotes. Além desses, também Ira, o Jairita, era sacerdote de Davi. 5. Apêndices. Capítulo 21. A grande fome e a execução dos descendentes de Saul.
No tempo de Davi, houve uma fome que durou 3 anos consecutivos. Davi consultou Yahvé e Yahvé disse: há sangue em Saul e na sua família, porque ele levou à morte os Gabaonitas. O rei convocou os Gabaonitas e lhe contou isso. Então, Gabaonitas não eram israelitas. Esses Gabaonitas não eram israelitas. Eram o resto dos amorreus com os quais os israelitas se tinham comprometido por juramento. Saul, porém, havia procurado feri-los no seu zelo pelos israelitas e por Judá. Por isso Davi disse aos Gabaonitas: que posso fazer por vós e como reparar o que sofreste, para que abençoeis a herança de Yahvé? Os Gabaonitas lhe responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família. Nem se trata para nós de um homem que deva ser morto em Israel, disse Davi. O que disseste eu vou-lo farei. Então eles disseram ao rei: aquele homem exterminou a nossa gente e projetou destruir-nos para que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Que nos sejam entregues 7 dos seus filhos, e nós os desmembraremos perante Yahvé em Gabaá de Saul, o eleito de Yahvé. E o rei respondeu: eu os entregarei. O rei poupou, no entanto, a Mefibaal, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento por Yahvé que unia Davi e Jonatas, filho de Saul. O rei tomou os 2 filhos de Resta, filha de Aias, tinha dado a Saul, a saber, Armoni e Meribaal, e os 5 filhos de Micol, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Berzelai de Meola, e entregou-os nas mãos dos Gabonitas, e estes os desmembraram na montanha na presença de Yahvé. Os 7 morreram juntos, foram executados no começo dos primeiros dias da colheita, no começo da colheita da cevada. Ressa, filha de Aias, tomou um pano de saco e o estendeu sobre o rochedo desde o início da colheita da cevada até o dia em que a chuva caiu do céu sobre eles, e ela não deixou descerem sobre eles as aves do céu durante o dia, nem os animais selvagens durante a noite. Informaram a Davi sobre o que fizera Resfa, filha de Aias, a concubina de Saul. Então Davi foi pedir os ossos de Saul e o de Jonatas, seu filho, aos notáveis de Jabes de Galaade, que os tinham levado da praça de Betsã, onde os filisteus os haviam enforcado, quando os filisteus venceram Saul em Gilboé. Davi tirou dali os ossos de Saul e de seus filhos Jonatas e os juntou aos dos que tinham sido executados. Então sepultaram os ossos de Saul e de seu filho Jonatas na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Cis, pai de Saul. Tudo que o rei tinha ordenado foi cumprido, então Deus se compadeceu da terra. Feitos heróicos contra os filisteus. Houve ainda uma guerra dos filisteus contra Israel. Davi desceu com os seus servos, combateram os filisteus, e Davi ficou exausto. Ispi, filho de Nob, era um dos descendentes de Rafá. O peso de sua lança era de 300 ciclos de bronze, e cingia uma espada nova. Ele pretendia matar Davi, porém Absaí, filho de Sárvia, veio em socorro de Davi, atingiu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi imploraram, dizendo-lhe: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, recomeçou em Gob a guerra com os filisteus. Foi então que Sobocai de Uza matou Saf, descendente de Rafa. A guerra continuou ainda em Gob com os filisteus. E Elcanã, filho de Iare, de Belém, matou Golias de Gate. A madeira de sua lança era como cilindro de tecedeira. Houve ainda outra refrega em Gate, e havia lá um campeão que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos no total. Também ele descendia de Rafa. Como estivesse desafiando Israel, Jonatas, filho de Sama, irmão de Davi, o abateu. Os 4 eram descendentes de Rafa em Gade, e sucumbiram pelas mãos de Davi e dos teus servos. Dá uma pausa aqui e continua no próximo.